Olá, bem-vindos a mais um programa da Visão, Bíblia Talks, o programa onde estudamos e analisamos a Bíblia. Esta semana estou aqui convosco, o meu nome é Paulo Machado e tenho aqui comigo Marta Machado. Olá, Olá. boa noite. Ol- Nós hoje vamos estudar a lição 12, não é, Paulo? Sim, vamos estudar a história de Esther e Mardoqueu. Esta história está no livro de Esther, como podem ver na Bíblia. É uma história muito interessante que, embora a lição aborde só uma parte da história, eu tive curiosidade e acabei por ler a história toda, porque está cheia de pormenores, é uma história riquíssima. Esta história é a história de Esther e Mardoqueu. Esther era, portanto, prima de De Mardoqueu. Mardoqueu? Os seus pais tinham falecido e Mardoqueu ficou, portanto, o tutor de Esther. Eles eram judeus. Sim, eu achei muito interessante a parte histórica hum, desta lição, porque nós vemos que com Daniel, quando Daniel veio para a Babilónia, também vieram outras pessoas. E os descendentes de Mardoqueu também vieram nessa altura. Por alguma razão, Mardoqueu, durante o Império Persa, não voltou outra vez para a Judeia, mas ficou lá. Mas achei muito interessante esta história porque é um ministério transcultural, porque nós podemos ver como eh, as pessoas, os estrangeiros, podem trabalhar no coração dos outros em outros ambientes, não é? Uhum. Precisamente, eles acabaram por permanecer na capital do Império Persa, em Susan. Esther, entretanto, tornou-se a rainha, e eles, neste ambiente completamente, uma cultura completamente diferente, com leis completamente diferentes, é a cultura onde eles escolheram viver e inserir-se, e adaptaram-se a ela também, não é? E é nessa cultura, eles, apesar de se adaptarem, eles nunca deixaram de nunca deixaram a sua fé. Exatamente. É muito importante e a história que nós conhecemos, histórias infantis, é que Esther torna-se rainha, portanto, ela alcançou o amor do rei, ficou no lugar de Vasti e apesar de tudo, nós não conhecemos o nosso futuro, mas tudo isto está planeado e Esther estava naquele local para poder ser usada por Deus. Numa cultura diferente, a viver num país diferente, há muitos desafios que se colocam, nomeadamente o desafio religioso, porque acaba por ser mais fácil e mais natural viver a sua fé num país onde toda a Constituição, todas as regras base do país estão fundamentadas naquilo que é a crença religiosa. Este não foi o caso deles. Mas a Bíblia também adverte aqui dessa situação, porque há este facilitismo de ter as leis do Estado de acordo com a religião levou a que, como diz aqui, o povo honrava a Deus com aparência, mas não de coração. Não de coração. Eu Tornou-se também, uma formalidade. também achei muito interessante essa parte, porque antes de ser deportado, o povo judeu vivia no seu país, onde os princípios da sua fé estavam fundamentados na lei do próprio país. Mas isso parece ser mais fácil, tornar-se fiel a Deus, e por um lado parece que sim, mas se nós não tivermos o nosso coração em Deus, vai se tornar uma coisa hum, sem, sem nexo, não é? Sim, Sem... sim. E, e como em tudo, mais tarde ou mais cedo, acaba por aparecer um teste de fé às pessoas. Vimos aqui na lição de domingo alguns exemplos, por exemplo, o exemplo de Daniel, Daniel que acabaste de referir também, que foi levado cativo também para a Babilónia, e o primeiro desafio que ele teve foi o da alimentação. Não é? O desafio que ele teve foi da alimentação, mas apesar de estar num ambiente hostil, num ambiente que ele foi levado
cativo, não é? Como escravo. Ahm, Mesmo nesse ambiente, Deus tocou no coração das pessoas com que ele se relacionava, de certa forma foi protegendo Daniel. E neste teste da alimentação, eh, a pessoa que estava encarregada sobre todos aqueles jovens tinham sido, portanto, das pessoas que tinham sido levadas cativas, eles escolheram a nata dos jovens, os jovens que não tinham defeito, que eram da casa real, que sabiam, tinham algumas qualidades específicas, eh, todas pelo melhor. Eles fizeram uma seleção desses jovens e a pessoa responsável por esses jovens eh, ficou impressionada com Daniel. Deus permitiu que isso acontecesse. Quando chegou este desafio da alimentação, que eles tiveram de receber a alimentação que o rei recomendou como a melhor, porque o rei queria que eles se tornassem os futuros sábios dele, tirar o melhor a partir de cada um deles, Daniel marca ali a sua posição e diz que não. É verdade. Lá está, culturas estrangeiras podem ter crenças e leis diferentes dos nossos princípios, mas ao escolhermos ser fiéis a Deus, nós enfrentamos problemas, mas também nós sentimos a mão dele a guiar-nos. E eu lembrei-me que a um certo ponto todos nós somos estrangeiros. Todos nós somos estrangeiros aqui na Terra, porque o nosso mundo, na realidade, não é este. E realmente nós diariamente conseguimos, enfrentamos problemas, enfrentamos desafios. E podem ser eles o pôr do sol. Ainda no outro dia falava um jovem casal que não conseguia encontrar um trabalho que pudesse ser fiel a Deus no pôr do sol. Pode ser estar socialmente com outros e se calhar aqui em Portugal é muito normal beber socialmente ou outros desafios. Mas todos esses desafios, todas essas diferenças podem ser testemunhos da nossa fé se Uhum. nós tivermos, lá está, o coração no sítio certo e Sim. não cumprimos as regras só por cumprir. E curiosamente vemos que para cada teste que houve, neste caso com Daniel, Daniel escolheu sempre o lado certo, o lado de Deus, ser fiel a Deus, e Deus ajudou em cada uma dessas escolhas. Neste caso, a alimentação, a pessoa que estava encarregada deles tinha medo, porque se eles não fossem bem alimentados e se eles não ficassem bem, de boa aparência perante o rei, quem estava em causa era ele próprio. E então Deus deu sabedoria a Daniel. Daniel diz a ele então que faz-me um teste durante 10 dias. Ele fez um teste e depois verificou que eles tinham um melhor aspecto do que os outros. E assim ele pôde superar este primeiro desafio, que aparentemente era intransponível. Com a ajuda de Deus, ele transpôs este desafio e venceu este desafio da parte da alimentação. Mas depois deste desafio vieram outros. A seguir, mais tarde, temos o relato no capítulo 9 que foi a questão da adoração da estátua. Uhum. O rei tinha mandado fazer uma estátua de 70 côvados, é a descrição bíblica, que são cerca de 32 metros. Nós temos uma estátua de uma altura semelhante, que é o Cristo Rei. Só para termos uma ideia, esta estátua era de ouro. Não é? O Cristo Rei tem 28 metros, mais a parte de baixo tem 82, no total faz 110 metros. Mas só a parte do Cristo Rei, a outra estátua ainda seria um pouco maior, em vez de 38 seria, em vez de 28 seria 32 metros, toda em ouro. Porque é que um rei faz uma estátua toda em ouro e põe num sítio eh, mais importante da cidade para ser adorado por todos? Porque é que ele faz isto? Ah, Isto seria um chamariz para todos os outros. Queriam conquistar a riqueza daquela cidade, só que ele achava-se realmente um Deus, o maior de todos. E ele queria adoração. Ele exigiu adoração. E depois houve este teste também que Daniel teve de passar. E por último, no capítulo 6 aparece mais um teste, que é hum, que é às vezes o que acontece com as pessoas, quando se esgotam os argumentos, que não têm mais argumentos, que neste caso, portanto, neste caso o reino de Babilónica estava dividido em 120 províncias e havia um responsável por cada sátrapa, Satrapa. Sa sátrapa, sátrapa, certo? É isso, né? Havia um responsável por cada uma das regiões Sim. e depois havia 3 presidentes responsáveis, por estes indivíduos, não é? E então, dos 3 presidentes, Daniel era o que se destacava mais, pela sua excelência em tudo o que fazia.
E os outros, por inveja, não tinham forma de dar a volta, então foram buscar o elemento religioso, foram buscar isso, e isso foi de novo um ponto de teste para Daniel, mas graças a Deus também ele conseguiu escolher bem e Deus ajudou em tudo. O importante aqui não é apesar de ele ter tido um final feliz, porque Deus ajudou a ultrapassar todas estas coisas por cima, o importante foi ele ter escolhido o lado de Deus. Este é o mais importante, Ex porque Deus é que sabe qual é que é o melhor fim de cada história. exato. E que seja esse também a nossa escolha principal. Continuando na lição de segunda-feira, numa corte estrangeira, continuamos aqui a falar sobre Mardoqueu, hum, e realmente podemos ver que hum, Mardoqueu e a sua família estavam até bastante aculturados com as leis medo-persas, com os costumes, porque eles levaram Esther ao rei quando surgiu a oportunidade de o rei escolher outra rainha. Sim, Mardoqueu era um oficial real, ele também era um dos responsáveis na altura do reino Portanto, era o rei Xerxes, o Assuero, e ele era um dos responsáveis também, uma das pessoas principais, tal como Daniel no passado, aqui Mardoqueu tornou-se um grande responsável também neste reino. A rainha Vasti deixou de ser rainha, não é? Porque o rei, numa das festas também, onde ele se Exaltava. exaltava com grande exuberância, depois de vários dias a beber, que já não devia estar, já não estava bem, já não discernia bem as coisas, pede para a rainha Vasti mostrar a sua formosura perante toda a gente. E a rainha recusou-se a isso, e por isso foi destituída de rainha, não é? E então há um concurso, não é? Faz-se uma seleção, nova rainha, e então aqui aparece Esther, que vai ocupar esse lugar e é tornada rainha. E é engraçado ver que quando Esther foi convocada por sua beleza, hum, para não sofrer nenhum tipo de hostilidade, Mardoqueu aconselhou a Esther de manter-se em silêncio, de não dizer de qual era a sua ascendência, portanto, de não dizer que era judia. Hum, não- Realmente o texto aqui em Esther não diz exatamente o porquê, mas pronto, podemos adivinhar a razão. Estrangeiros numa cultura e numa religião estrangeira, podia haver alguma hostilidade eh, para Esther. E até que eles foram bastante sábios a manter o silêncio sobre a sua família e sobre o seu povo. Ok. No desenrolar da história, depois é dito no relato bíblico que havia outro personagem que é o Amã. Amã era o braço direito do rei Assuero, que é o rei Xerxes. Não é? E então ele, como braço direito, uh, ele também era uma pessoa que tinha um ego muito grande e gostava também de ser venerado e adorado por todos, não é? E o que é que aconteceu aqui foi que Mardoqueu não se curvou perante ele. E sabes porquê? Podes dizer? É muito engraçado, lá está a parte histórica. Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava em Amã, porque Amã era um descendente de Agag. Agag era um Malquita, que era inimigo do povo judeu desde o Êxodo. E então, como eles foram hum, inimigos de Deus, os Amalquitas foram inimigos de Deus, Amã disse: Eu não me vou curvar perante um descendente Sim. dos Essa Amalquitas. referência está em Deuteronômio 25:19, mas para além desse motivo de história, que tinha sido um povo que tinha feito mal ao povo de Israel, havia também o motivo da adoração. Só curvar perante Deus e não adorar mais nada além de Deus. E Ama decidiu também, apesar de tudo o que isso podia implicar, do preço que seria a sua vida por essa decisão, ele decide então também manter-se fiel e não se curvar perante Ama, não é? Lá está, como falámos no início, vivendo numa terra estrangeira, mais tarde ou mais cedo, Mardoqueu e Esther iam enfrentar
hum, problemas se mantivessem fiéis a Deus. E este foi um problema, mas também foi uma forma que Mardoqueu pôde testemunhar, sim, porque como ele não se curvava perante Amã, houve muitos colegas, muitas pessoas preocupadas com a situação, que foram ter com Mardoqueu e perguntar, olha, porquê é que não fazes isso? Porquê é que não te curvas perante Amã? E foi nessa altura que Mardoqueu pôde testemunhar a sua fé. Começou por dizer, eu sou judeu. E isto é muito importante. uhum. E depois temos o Amã na sua sede de poder e de se enaltecer ele próprio, apresenta esse assunto ao rei. E a forma como ele apresenta o assunto é muito curiosa. Antes disso, Sim, sim, desculpa. gostava só de ler aqui uma parte de Ellen White, que diz que Daniel, os seus companheiros, e podemos dizer também no caso de Mardoqueu e Esther, hum, eles, como foram estrangeiros, e através deles brilhou uma luz no meio das trevas morais das cortes reais da Babilónia. Portanto, eles levaram luz com eles, apesar de estar numa terra estrangeira, o fato de se manterem fiéis a Deus, foram uma luz no meio das trevas. Estavas a dizer então que Amã, como ficou muito aborrecido e de orgulho ferido porque Mardoqueu não se curvou, ele não quis só destruir Mardoqueu, sabendo que ele era judeu, o que é que ele quis? Sim, e Mardoqueu também era uma pessoa importante no reino e para o rei. Portanto, Amã não leva o assunto ao rei dizendo que era o caso de Mardoqueu. Ele, de uma forma hábil, o que ele vai dizer é que existe um povo dentro do reino que tem outras leis e outros costumes e que não se está a adequar e não está a cumprir as leis deles, nomeadamente a lei de adorar o rei, não é? Podemos ver aqui um pouco do caráter de Mardoqueu, porque vê-se que é uma pessoa manipuladora. Ele soube como levar o seu assunto ao rei para que o rei fosse favorável à criação desta lei. Sim, exatamente. E a lei, por causa de uma disputa que ele teria com uma pessoa, que apesar de ser uma pessoa na escala deles, um subordinado dele, era uma pessoa muito importante dentro da hierarquia do reino. Ahm, por causa de uma disputa com uma pessoa, ele influenciou o rei a tomar a criar uma lei que vai matar todas as pessoas daquele povo. Ele não se importa se é mulher, se é criança, se fez mal ou se fez. Não importa coisa nenhuma. Por causa de uma disputa individual, ele vai sacrificar um povo inteiro e o rei vai aprovar a lei então que permite que qualquer, qualquer pessoa, no dia 13 do 12º mês, segundo o calendário deles, não é? No dia 13 do 12º mês, pudessem matar qualquer judeu e ficar com as suas propriedades, com os seus bens, com tudo o que fosse as suas posses. E numa escala diferente, não sentes também que muitas vezes nós somos testados por causa da nossa fé? Eu muitas vezes sinto que muitas vezes, pessoalmente, nós também somos testados ahm, para, para, no- para que nós possamos também testemunhar. Sim, sim, sim. Todos estes desafios que nós enfrentamos hoje em dia podem não ser iguais aos de Mardoqueu, mas à nossa escala, são momentos para nós, ah, primeiro, ahm, nós estreitarmos os laços que temos com Deus e também testemunhar a nossa fé perante os outros. Claro. Os testes acabam sempre por acontecer. Hum, neste caso, Mardoqueu foi incrível. Eu acho que pronto, vamos continuar a história, não é? E então saiu este decreto então para que se pudessem matar todas as pessoas naquele dia, num dia determinado pelo rei, que não, que não fizessem a adoração, não é? Passamos para a, lei de quarta, para a lição de quarta-feira. Continuamos a ler o livro de Esther, agora no capítulo 4. E, esta parte para mim foi muito importante.
porque foi o momento em que Esther se identifica como judia. Porquê que este foi o momento? Porque ela se calhar estava na posição certa para defender-se não só a si própria, aos seus, à sua família, mas também ao seu povo. Hum, e ela já estava casada com um Assuero há vários anos, mas realmente havia esta lei na Pérsia que ninguém podia aparecer perante o rei sem um convite real. E Esther, muito preocupada, porque Mardoqueu estava deprimido, ela tentou dirigir-se ao seu primo várias vezes para que ele pudesse estar melhor, levou roupas, pediu às suas servas para levarem roupas, hum, e Mardoqueu não só recusou, como lhe dirigiu as palavras hum, em que é importante que tu vás falar com o rei. E Esther teve medo, não é? Teve muito medo. Sim, mas Mardoqueu explicou que era inevitável. Mardoqueu explicou que se ela chegou àquela posição, foi com um propósito que Deus tinha dado. E o propósito era, neste momento, é o momento então de tu declarares quem és, para defender o teu povo, porque vão ser todos mortos. Ahm, o que Mardoqueu fez de imediato foi vestiu-se de saco de cinzas, expôs a sua tristeza e jejuou. E depois vemos aqui também que Esther decide, toma a decisão por ela própria também, porque Mardoqueu diz-lhe: Olha, se tu não aceitares falar, tu não estás a salvo, apesar de estares dentro da casa do rei, porque provavelmente vão também matar a ti, mas de qualquer forma, se tu não aceitares isto, Deus vai ser fiel e vai nos dar livremente de outra forma. A fé de Mardoqueu nunca foi abalada. É incrível este homem, como ele, com circunstâncias tão adversas, ele faz isto. Estes versículos tocaram-me particularmente. Esther, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Ele disse a Esther: eh, Não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se tu te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Eu achei muito importante esta frase. Se Esther se calasse, Deus não ia deixar o povo dele desamparado. E isto fez-me pensar pessoalmente qual é a nossa missão, não é? Porque as lições que nós temos estado a ter neste trimestre é qual é a nossa missão. Se nós nos calarmos, realmente Deus vai usar outras pessoas, outras estratégias para levar a sua mensagem. Mas nós temos de pensar se nós queremos fazer parte desta missão, se nós queremos ser úteis. E, e realmente isto tocou-me particularmente. Eu gostei da atitude também deles perante estas notícias tão más que eles receberam, perante esta pressão, este medo, porque nós somos humanos, este medo de morrer, não é? Do que lhes ia acontecer. A decisão deles foi, o povo jejuou. eh, Mesmo Esther e as mulheres que a acompanhavam, que ela tinha uma série de mulheres a cargo dela, nesses dias não comeram nem beberam. Diz durante 3 dias fizeram assim. E o povo também fez jejum. Ahm, Até que ela vai arranjar um estratagema para conseguir falar com o rei. É verdade. Vemos aqui que a fé dela era forte. Ela teve medo, como nós somos humanos e temos medo, mas ela sabia que sem a ajuda de Deus não seria bem sucedida. E ela realmente pediu para juntar todos os judeus, a jejuar, não comer nem beber durante 3 dias, e também ela assim o faria, e orar. Eu acho estas etapas muito importantes: a consagração, o jejum e depois a entrega, Oração. a Jejum e oração, oração. jejum e oração, e depois realmente a entrega à vontade de Deus. Estes 3 pontos eu aqui assinalei porque acho que é importante para nós no dia de hoje: a consagração, jejum e oração
e depois entregarmos à vontade de Deus. Só um parênteses que não está aqui na história do terminário desta semana, mas o requinte que Deus fez foi ainda eh, o rei, houve uma noite que não conseguiu dormir, e nessa noite que ele não conseguiu dormir, pediu-lhe, então olha, leiam lá os livros aí dos feitos do que é que aconteceu. E nos livros dos feitos havia um feito que tinha sido, Mardoqueu tinha denunciado dois eunucos que estavam a conspirar contra a morte do rei. E foi ele que os salvou. O rei até disse: "Epá, o que é que fizeram a este homem? Não fizeram nada." Então no dia seguinte ele chama o braço direito dele, não é? Amém? Que é o Amã. Amã, o que é que deve ser feito ao homem eh, que eu considero mais importante? E o Amã, pensando que seria para ele, Mais uma vez se vê o caráter de Amã. deve ser vestido com roupas, com os trajes reais, os trajes do rei, deve andar no cavalo do rei, a ser passeado pelas pessoas mais importantes do rei pela cidade toda. Ele estava a pensar que era para ele. Então o rei diz: muito bem, então olha, vais fazer isso com o Amã, Com Mardoqueu. de comer do que eu. Então o Amã ficou, ser ele a passear o Mardoqueu, deve ter sido É como tu um costumas dizer, detalhe. Paulo, hum, nós olhamos para a frente, só vemos trevas e só vemos problemas. E eu acredito que o Mardoqueu, olhando para a frente, ele não via solução, só via problemas e trevas. Mas olhando para trás, nós conseguimos ver a mão de Deus em todos os passos. Até neste, Sim, sim, sim. até o teu rei ter insónias, ir ler, nós conseguimos ver, ou sabemos já a história toda, nós conseguimos ver os passos todos, a mão de Deus a acompanhar. eh, Esta história está cheia de detalhes muito interessantes. E depois disto, dele ter passeado, ele voltou a vestir-se e ir para a porta. Ele ficou à porta do palácio do rei, não entrou, não podia entrar porque estava vestido de uma forma que não podia entrar assim. O protocolo assim não o permitia, mas ele mostrava publicamente a sua tristeza com aquilo que Era um estava a testemunho. acontecer. Era um testemunho também. E com certeza que iam falando com pessoas, não é? Porque o relato bíblico diz também que a cidade ficou perplexa quando receberam aquela lei, que aquela lei foi transmitida, portanto a ordem do rei foi para ela ser transmitida por todo o reino. Depois de ter, da sua forma também inteligente, é uma mulher bonita e formosa, veste um traje bonito, aparece num sítio escolhido de onde o rei a podia ver, e então o rei vê, deseja a sua mulher, então estende o seu cetro. E então assim eh, fica concedida uma audiência a Esther, e Esther depois vai contar. O que é que está a passar, não é? E realmente nós conhecemos a história de Esther. Se não conhecem, aconselho-vos a ler o livro de Esther, que é um livro que se lê muito bem. Mas Esther convida o seu esposo, o rei, juntamente com a mãe, para ir aos seus aposentos para um banquete, um simples banquete. Eh, o O rei rei estava muito o curioso. rei estava muito curioso, porque ele percebeu que não era só o convite para um banquete. E ao chegar ao banquete, ele pergunta a Esther o que é que se passa. E Esther eh, Sim, sim. convida-o mais uma E, vez. e ele diz: ó Esther, pede-me o que tu quiseres, que eu dou-te até metade do reino. Pede-me o que tu quiseres, que eu dou-te. E quando Esther abre o seu coração e diz que ela e o seu povo estão em perigo de vida, realmente aquilo toca o coração do rei. Eu acho que naquele momento ele só percebe que a sua esposa, a sua amada, está em perigo de vida, mas também consegue compreender que estava a ser manipulado E que ele também tinha decidido mal, pela mãe e porque que ele ele tinha também decidido mal. não se, é preciso ter cuidado quando estamos em posições de liderança, a forma como decidimos ou que baseamos as nossas decisões. Ah, pronto. Mas ele percebeu isso. Ele percebeu isso e nesse momento, como a lei não podia ser revertida, ele criou outra lei e mandou também espalhar essa lei rapidamente por todo o reino, a lei que permitia que os judeus se defendessem e pudessem contrapor e matar também aqueles que o fossem atacar. E o que aconteceu a seguir foi que no dia designado, que foi o dia 13 do mês 12, para se fazer esse ataque, eu penso que os próprios habitantes perceberam que havia ali, dada a proximidade das duas leis, aquilo devia ser uma correção da primeira lei, que aquilo não. Havia ali qualquer coisa que não estava bem. Então
a ordem, hum, a ordem teria sido que eles podiam matar os judeus e ficar com Os os seus seus bens. bens. Mas não era uma ordem para ir o exército, era quem quisesse podia fazê-lo. Então, quem teve a iniciativa de fazer isso foram pessoas que não se importavam de matar outras pessoas para ficar com os seus bens. Uma vez que não havia penalidade do ponto de vista penal, elas estavam dispostas, as pessoas ali revelaram-se realmente quem era, e foram milhares e milhares de pessoas que fizeram isso. Mas o que diz o relato bíblico também é muito interessante, que era, eles jejuaram e oraram e eles perderam o medo. Eles perderam o medo. Eu acredito que os judeus não era, se calhar, não estavam fortemente armados para enfrentar aquelas pessoas, mas eles tiveram de usar estratégias, eh, se calhar conduzidas naturalmente por Deus, tiveram de ser criativos para defender. Uns era a ganância, matar por ganância, mas eles estavam a defender os seus filhos, a sua família. O motivo da luta era bastante diferente. E eles mataram muita gente, derrotaram muita gente e o povo foi poupado. Eu acho muito importante aqui o milagre do Purim. É importante notar que dizem que o livro de Esther é o único livro bíblico em que não aparece o nome de Deus. Contudo, nós analisarmos aqui a história de Esther, não consegues ver a mão de Deus em tudo o que está a passar, Em todos os em detalhes. todos os detalhes. Nós conseguimos perceber a mão de Deus na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, em todos, e lá está, como estavas a dizer, em todos os detalhes do que aconteceu. E a proximidade do calendário. Isto foi, as coisas foram muito em cima umas das outras. Mas Deus fez que as coisas acontecessem no momento certo. Exatamente. E também é importante nos dias de hoje nós descobrimos a Sim. presença de Deus na E, nossa vida cotidiana. É que muitas vezes nós não nos apercebemos que, que as ações de Deus estão sempre a conduzir-nos, quer as coisas boas que nos acontecem, quer as menos boas, estão-nos a conduzir para um propósito, e- porque e somos preciosos aos seus olhos e Ele quer a nossa salvação. há um detalhe que também achei muito interessante, foi várias pessoas se Sim. converteram com este testemunho que viram, a forma, aquilo que eles passaram, o medo e as ameaças que eles sofreram. Eles a jejuar, eles vestidos de cinza, eles a orar, e depois a forma como eles lutaram sem medo a defender as suas famílias. E os judeus optaram por não tomar os bens daqueles que eles Uhum. mataram, porque eles não estavam a matar para obter bens, eles estavam a matar para defender, Para se defender. para se E eu defender. acho que esse pormenor foi muito importante. Aqui e está, lá está, eu também sublinhei em Esther 8:17 diz: "Muitos entre os povos da terra se fizeram judeus", porque eles perceberam, lá está, eles perceberam a mão de Deus por trás, eles perceberam que este povo estava a ser guiado por alguém, excepcional. E isto realmente é um excelente exemplo como Deus pode operar na forma de outras almas, não é? Se quem está deste lado se dispuser a entrar nesta missão. Esta história é fantástica. Eu, como disse no início, eu comecei a ler o livro de Esther e tive E de não acabar paraste. logo de uma ponta à outra, porque é uma história muito interessante. Certamente vou encontrar neste livro mais pormenores. Eh, Cada pessoa tem os seus interesses e esta história está recheada deles, mas, sobretudo, o importante é que é sermos fiéis a Deus, e Deus está connosco cada dia, e esse testemunho de cada um pode fazer na sua vida vai influenciar outros também a levá-los É até verdade. Cristo. Eu gostei aqui do desafio, a orar para que Deus nos dê coragem para partilharmos algo que Ele fez por nós, a uma pessoa próxima de nós, ou uma pessoa que está na nossa lista de oração. Hum, e também escrever sobre as pequenas e grandes coisas que Deus faz diariamente por nós. Ter um diário de gratidão, ter um diário de ver as bênçãos que Deus faz por nós. Porque vamos vê-las e em dias menos bons, em dias em que seja mais difícil de enfrentar, nós podemos ir para esse livro e ver o que é que já Deus fez para trás, para nós enfrentarmos com coragem aquilo que vem a seguir. E gostei muito aqui em Esther 4, 14. hum, este livro é realmente fantástico e baseado em Esther 4,14, no livro Educação,
Diz assim Ellen White: a cada família, a cada escola, a cada pai, professor, criança, sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, chega neste momento crítico a pergunta feita à rainha Esther, que foi feita em Esther 4:14, naquela tremenda crise na história de Israel. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe se nós estamos numa posição, num momento de propósito, para nós sermos corajosos como a rainha Esther, consagrarmos, jejuarmos, orarmos e dedicarmos a nossa vontade e a nossa missão a Deus. A nossa vida. Fantástico. Sim, sim, sem dúvida. Espero que tenham gostado deste estudo, que eu aprofundei mais lendo o livro de Esther. E para a semana marcamos encontro aqui de novo na Visão Bíblia Talks. Obrigado.